prazer é nosso. Eu acho que isso é do brasileiro, né, cara? Hospitalidade, para nós é um prazer, mais ainda poder recebê-lo aqui e poder bater um papo sobre futebol, né? Que Deus quiser. Começou quase 6 anos no Catar. Conta pra gente a sua experiência lá. A experiência foi ótima. Só tenho agradecimento a todas as pessoas, né, a todos aqueles com os quais eu pude conviver durante esse período. Foram 4 anos e meio num clube, no Al Rayyan, onde houve uma identificação muito boa com os fãs do Rayyan, com a direção. Um trabalho que, para mim, foi um dos melhores trabalhos que eu pude realizar, porque foi um trabalho de renovação, utilizando jogadores jovens, e um clube que eu, para sempre, vou guardar no meu coração, né? Pelo carinho com o qual eu fui tratado, as possibilidades que me deram. Eu agradeço imensamente a algumas pessoas lá, His Highness Sheikh Abdallah, presidente do clube, Sheikh Saud. Foram pessoas que me proporcionaram muitas condições para desenvolver o trabalho, acreditaram que era importante fazer esse trabalho de renovação. E ali passei 4 anos e meio com muita satisfação, tentando dar o meu melhor. E depois, quando fui convidado pela federação, primeiro para a seleção olímpica, em função do trabalho realizado no Rayyan, em função de ter podido lançar alguns jogadores novos na equipe do Rayyan, e esse trabalho na seleção olímpica, que era considerado muito complicado, né, pela dificuldade de renovação no futebol do Catar. As coisas correram bem, fizemos um torneio pré-olímpico que ninguém esperava, não perdemos nenhuma partida, com um grupo difícil, com a Saudia, com Oman, com Coreia do Sul. E aí, depois disso, fui convidado para a principal, onde passei um tempo e até a Copa do Golfo, né? E na altura em que saímos, a seleção ainda teria condições de classificar-se pela diferença pontual de 1 ponto em relação ao primeiro lugar, que na altura era a Coreia do Sul. Você sabe, o Catar é um país pequeno, tem carência de jogadores, de número de jogadores, mas pelo pouco tempo que eu passei ali, vi jogadores, sim, com condições, desde que envolvidos em uma mentalidade mais competitiva, em uma melhor organização, de poderem fazer coisas. Outra coisa que eu acho fundamental para o futebol do Catar e da região é poder fazer com que alguns jogadores saiam e possam jogar fora, especialmente na Europa, né? Para sentirem o sabor, o gosto, o cheiro do verdadeiro futebol, do futebol competitivo. Porque esses jogadores, quando voltarem para os seus países, para as seleções ou mesmo para clubes, certamente poderão ajudar muito a que o futebol desses países possa crescer, especialmente do Catar. Eu acho que na seleção os problemas são esses, a carência de jogadores que você tem pela pouca quantidade de jogadores existentes, principalmente na Olímpica, né, cara? Sabe que hoje você, para convocar numa seleção olímpica, o jogador tem que ter nascido no país. Então já era curto o campo de seleção, diminuiu mais ainda, né, cara? Diminui mais. A seleção principal tem a possibilidade daqueles que já são naturalizados, né, de poderem jogar. Mas aí entram outros aspectos que eu acho importantes, que é o sangue do país, né? É poder sentir aquilo de uma maneira como deve ser, né? Entende? Eu acho que o mais importante nisso é fazer com que os jogadores possa criar um ambiente em que os jogadores realmente sintam a satisfação, o orgulho de estarem, né, competindo para o seu próprio país. Então, não, é uma situação complicada para as seleções do Catar, né? Em relação aos clubes, eu acho que em termos organizacionais, né,
eles precisam evoluir um bocado. Por isso que falei da importância de prepararem ex-jogadores, né, para serem manager, ou seja, fazerem curso de gestão fora, na Europa, né, e para que eles possam vir, encaixar em clubes, no Catar, em todos os clubes, e poderem, né, desenvolver um trabalho em que a organização seja mais próxima à realidade do futebol competitivo. O Brasil está passando uma fase de transição no futebol. Começou com o Mano Menezes, que estava fazendo uma renovação na equipe, não pôde chegar ao final do seu trabalho. Entrou o Filipão, que é um treinador vitorioso, é um treinador com uma característica diferente da do Mano, mas é um vitorioso. E com a conquista da Copa das Confederações, o clima, a atmosfera que existia antes da Copa das Confederações, que era de total falta de crédito na seleção, mudou. E isso é importante. O Brasil vai disputar, entrou numa competição para disputar, vai ser sempre um dos favoritos, pela tradição que tem, pela capacidade de fazer jogadores. Né? E o Filipão hoje opta por uma equipe a equipe que tem jogado, praticamente os jogadores são todos que estão jogando na Europa. Né? Diferente do Mano, que estava envolvendo alguns jogadores que jogavam internamente aqui. Mas a base da seleção é praticamente aqueles que jogam na Europa. O prazer é meu, um grande abraço a todos da Arábia Saudita e da região, um abraço especial ao pessoal do Catar, né, a quem, como eu disse, irei eternamente, para o resto da minha vida, agradecer e lembrar dele.